Fala aí, pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola com mais um vídeo aqui para o canal Compartilhar para Vencer. Eu estou nesse momento no meu intervalo da digitação, os dedos já estavam doendo um pouquinho, então eu decidi parar para responder o comentário da Priscila Andrade. A Priscila Andrade, ela quer saber como que eu estudo interpretação de texto, uma vez que é relativo. Ela falou assim: como estudar a interpretação de texto, uma vez que é relativo? É o comentário da Priscila Andrade, não sei se está de ver os comentários aí. Priscila Andrade: Priscila, eu faço da seguinte forma. Eu uso muito o que? Concursos. Já usei muito a prova concurso. Hoje eu uso mais o que concurso. Veja bem. Geralmente, não leio o texto inteiro. Você bem disse aí no seu comentário, isso é muito relativo. Portanto, é algo subjetivo, varia mesmo de pessoa para pessoa. Eu não costumo ler o texto inteirinho. Aliás, um dos meus grandes problemas em concurso público era a matéria de português, né? Eu acertei apenas 19 questões na prova de português do ano de 2019, 17 na prova da capital de 2023 e acertei 23 questões na prova do TJ São Paulo de Guarulhos, na prova da Grande São Paulo, região de Guarulhos. Por quê? A partir da prova da capital, no dia 28 de maio de 2023, até a prova de Guarulhos, que foi no dia 2 de julho de 2023, eu resolvi mais de 500 questões de português no que concurso. Então veja bem, eu não leio o texto inteiro. Eu vejo a questão, primeiro eu leio a questão, vejo se dá de resolver pela questão, procuro uma lógica na questão para tentar resolver a questão sem a necessidade de ler o texto. Se necessário for, eu tento ler o texto muito rapidamente, procurando aquele fragmento que tem a ver com a questão. Porque às vezes você não precisa ler o texto inteiro. Às vezes a resposta está no começo, no segundo parágrafo, no final do texto, lá no finalzinho. Então você tem que dar uma lida rápida para procurar o elo de ligação entre o texto e a questão, para tentar otimizar o seu tempo e resolver a questão sem precisar ler todo o texto. Agora, eu acertei 23 questões na prova do TJ São Paulo e essa questão da Grande São Paulo, para a região de Guarulhos, e a única que eu errei não foi uma questão de interpretação de textos, foi uma questão de gramática mesmo, uma questão de gramática, uma questão ali que tinha a ver com objeto direto, aquela questão em que falava que mudava o ponto de vista do narrador, e aí, se eu não me engano, tinha a ver ali com objeto direto, ler, né? Lê dispensou pajem, em vez de me dispensou pajem. Eu marquei a alternativa que estava me dispensou pajem e errei a questão, era uma questão mais de gramática mesmo ali, que tinha a ver com o objeto direto. Mas veja, eu faço dessa forma, eu tento não ler o texto completamente, eu tento resolver o texto ou pegando fragmentos dele, ou mesmo tentar resolver sem que eu precise ler o texto, porque às vezes tem uma lógica na questão que você não precisa resolver o texto completamente. Isso acontece muito, por exemplo, quando a questão pede, não uma questão assim especificamente de interpretação, mas uma questão de reescrita, por exemplo. A questão fala sobre a reescrita, se haveria prejuízo gramatical, prejuízo semântico, por exemplo, e ela te dá um fragmento do texto e nas alternativas ela te dá lá 5 opções de reescritas. Nesse caso, eu acredito que não há necessidade nenhuma de fazer a leitura do texto, porque é uma questão puramente de reescrita. É você pegar aquele fragmento do texto que foi te dado e procurar nas alternativas uma alternativa que esteja correta do ponto de vista gramatical, do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista semântico e etc. E aí você vai riscando, por exemplo, os erros de cada alternativa. Eu pego lá uma alternativa e encontro lá, por exemplo, um verbo no particípio com pronome em próclise. Então eu sei que essa alternativa já está errada, porque se o verbo está no particípio ido, ado, edo, jamais poderá ter uma próclise. Então eu já vou riscando ali. Isso nas questões de reescrita de texto. Questões puramente interpretativas, o que eu faço?
Eu leio a questão, se necessário eu volto ao texto, procurando fragmentos e não lendo o texto mesmo, ponto a ponto, de cabo a rabo, porque isso faz perder muito tempo na prova. É uma pergunta difícil de responder. Essa pergunta aqui da Priscila Andrade. É muito difícil de responder, por quê? Porque, como ela bem disse, é relativo, varia de pessoa para pessoa, é subjetivo. De repente, esse meu jeito de resolver questões não é a melhor forma para uma outra pessoa. Você disse de forma muito correta, Priscila Andrade, é relativo. Resolver questões de interpretação de texto é algo relativo. Então eu peço desculpas se não conseguir atender prontamente, se não conseguir responder prontamente a sua pergunta, porque de fato é uma pergunta extremamente difícil de responder. Mas estamos aí aqui com vocês, João Carlos Espíndola do canal Compartilhar para Vencer. Valeu, pessoal, grande abraço.